sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso videocast. E o assunto hoje é empreendedorismo, com uma história muito apaixonante aqui, que eu sou fã, da Lilian Cardoso, que vai contar pra gente. E se você, algum dia na vida, pensou em escrever um livro, você tem que assistir esse videocast do começo até o fim. Não é isso, Lilian? É verdade. Obrigada pelo convite. Vai ser muito gostoso contar um pouquinho dessa história para vocês. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço por ter vindo aqui. A Lilian é de Santa Catarina, já teve em São Paulo. Uma paulistana de Santa Catarina. É uma paulistana de Santa Catarina. Veio aqui para a Bienal, né? Eu já falei, Lilian, pera que você tem que vir aqui, Vamos né? aproveitar, né? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, porque a pandemia nos afastou muito, né? É verdade, é verdade. Eu parei de vir para São Paulo durante a pandemia, né? Mas agora vou voltar bastante, então fica tranquilo que a gente vai se ver muito. Pelo menos uma vez por mês eu quero estar aqui. Muito bom. A gente já fez um clube da leitura juntas, né? É verdade, adorei. Foi muito legal e o pessoal também achou muito legal um pouquinho da história que a gente contou. Então, assim, só para quem não viu, né, esse episódio do Clube da Leitura, a Lilian é que fez toda a parte de marketing do Bolsa Blindada e do Bolsa Blindada 2, os meus 2 primeiros livros. A Lilian é que fez toda a parte de assessoria de imprensa, todo esse trabalho. Por quê? Vamos dizer quem é Lilian Cardoso aqui. A Lilian... Ai, meu Deus! vamos contar tudo. A Lilian é diretora da LC, que é uma agência de comunicação, né? Que vocês já vão saber o que essa agência de comunicação faz. E ela também é professora de cursos para escritores. Né? Se você achou que não existia curso para escritor... Tem muitos, mas o meu é melhor. Já vou fazer propaganda, né? Não, mas é mesmo. E aí, o que eu quero dizer para você? Como é que é a minha história com a Lilian, né? A Lilian trabalha ainda, né? Você ainda atende a Thomas Nelson, HarperCollins? A gente faz alguns projetos, não tá? Agora a gente faz para Planeta, para algumas editoras, né? E aí tem editoras que ficam com a gente com contrato anual, né? A gente tem vários com contrato anual e algumas, como é o caso da Harper, fica com alguns projetos, eles chamam a gente. Alguns autores ou alguns livros, mas né? por enquanto agora não está. Espero, se eles estiverem assistindo, por favor, vamos voltar a fazer mais projetos. Porque a Lilian atendia a editora que lançou os meus 4 primeiros livros, né? Que é a Thomas Nelson, do grupo HarperCollins. E o que a Lilian fazia? Toda a parte, né, de divulgar o nosso livro. Conta um pouquinho aí do que é esse trabalho de divulgar um livro. Porque olha só, gente, eu quero que a Lilian diga isso. De repente você fala assim, mas eu não quero saber como é que divulga um livro. Qual que é o pulo do gato aqui? Pensa aí, um livro é uma coisa que se vende 1 a 1. Ninguém vai numa livraria e fala assim, me dá 2 desse, 3 daquele. Você vende 1. E no Brasil, não há o hábito da leitura. Se você parar para pensar, né, hoje, quantos livros são lidos por pessoa no Brasil? Os dados da Retratos da Leitura, né, fala que é uma média de 3, 4 por ano. É muito pouco, né? 3, 4 por ano. Quem lê só 3, 4 por ano. Mas é claro que isso é média, né? Porque aí você pega, tem pessoas como nós que gostamos de ler, lê 1 por mês, lê 2 por mês. Mas isso acaba sendo a média. E quando a gente tem essa média, a gente vê que realmente tem muita gente que lê, mas tem aquele percentual que vai lendo muito pouquinho, né? Então essa média fica... E o número de pessoas que não lê nenhum livro por ano também é muito grande. Muito grande, muito grande. E você tem gente que lê muito, mas você tem gente que não lê nada. O que a gente fala, assim, né? Que assim, o nosso país é um país muito grande, né? Então, apesar do percentual ser pequeno, é um percentual grande se a gente for comparar com outros pequenos países, né? O que a gente precisa fazer sempre é formar novos leitores, né? Então, eu sempre falo que é o seu trabalho, né? Eu tenho certeza que por meio do seu livro, você trouxe muita gente para leitura. Teve gente que eu sei que você me contou que nunca tinha lido um livro antes do seu trabalho. Então, eu falo que toda vez que surge um autor, surge um leitor, né? Um leitor. Então, é isso, assim, é pequeno, mas somos em muitos. Pela proporção, somos em muitos. Eu não tenho os dados aqui de cabeça, depois até posso passar para... Mas, na verdade, assim, o que eu queria destacar para você que está assistindo é o seguinte, pensa que um livro é uma coisa muito difícil de ser vendida.
E todo o trabalho de estratégia, que é o trabalho da Lilian, é em cima de um produto que se vende muito pouco e que você quase tem que convencer a pessoa de que ela precisa daquele conteúdo. Então, acho que isso é que vai ser, assim, as dicas que a Lilian vai trazer aqui pra gente hoje podem enriquecer o seu negócio e a sua carreira. Porque, de repente, você tem um negócio e você fala assim, mas eu vendo muito pouco, ninguém dá valor. Quem que dá valor para livro no Brasil? Então fica aí porque você vai pegar assim, dicas muito interessantes que eu tenho certeza que você vai conseguir implementar na tua carreira e no teu trabalho. Então já emendando isso, Li, eu queria assim, que você falasse para nós em que consiste o teu trabalho, né? De ser uma divulgadora dos livros. Como é que é isso? Nossa, eu achei muito legal que você falou sobre ser difícil, né? Para quem já é empreendedor ou vai empreender, né? Que é o tema aqui desse encontro. Porque quando eu falei que ia trabalhar com livros, já falaram assim, nossa, mas como é que você vai ganhar dinheiro? Porque primeiro assim, a gente, né? Eu me formei, fiz a faculdade de jornalismo. Você também fez faculdade de jornalismo, né? Eu sou jornalista também, mas assim, a minha primeira ideia não era o jornalismo, era administração e marketing. E aí, assim, como é que, né? Quando alguém vai fazer faculdade de jornalismo, a primeira coisa que você fala, mas você vai ganhar dinheiro como? Né? E, enfim, o que eu busquei, assim, foi fazer eu acho que todo empreendedor tem que pensar nisso, é o diferencial da sua empresa. Então, e pensar na oportunidade, né? O meu marido sempre fala que quando um negócio não existe, a gente fala, eu vou criar algo novo, a gente tem que observar, né? Se alguém já criou e não deu certo, é por isso que não existe, né? Ou se realmente a gente está encontrando aí um oceano azul para a gente poder, né, surfar nisso aí. E quando eu comecei numa editora, na direção editorial, né, que foi meu primeiro trabalho dentro do mercado do livro, antes trabalhei em jornais e tudo mais, eu comecei a perceber que os autores que eu atendia dentro da editora vinham com assessorias que não tinham experiência com o livro, com o produto livro. Quer dizer, faziam divulgação de outras coisas, mas não livro. De outras coisas, grandes agências de São Paulo. Às vezes o brinde ficava mais caro que o livro. Uau. E às vezes era muito investimento em marketing e às vezes no mercado do livro menos é mais, né? Porque tem a ver com conquistar o leitor, o trabalho que você fez do boca a boca, da indicação. E às vezes não adianta, tive autor que fez anúncio na Veja e não teve retorno, né? Então pode fazer um outdoor, pode envelopar trem, né? O metrô, se você não tiver um conteúdo bom, se você não tiver todo esse passo a passo que eu vou falar para vocês, não vai desenvolver. Então, como negócio, eu vi uma oportunidade. Eu falei, opa, espera aí, daqui a pouco uma jovem, né? de 26 anos no mercado do livro, eu falei assim, tem uma oportunidade aí, porque eu conversava com pessoas de muitos anos já de agência e eu lá falando, não, é assim, assado, o lançamento tem que ser assim em pouco tempo, né? Porque eu vivi uma experiência muito intensa nessa editora, eram 10 lançamentos por mês, 15, Uau. Então, e era numa época que tinham muitos lançamentos em livraria. Eu vivia na livraria de segunda a domingo. Porque tinha lançamento sábado, tinha lançamento domingo, lançamento com contação de histórias. Eu ia, assim, de política a livro infantil numa semana, né? Então, foi tudo muito intenso. E aí, eu falei, vou abrir a agência, o Omar, né? Do editor, Omar publisher, que foi diretor da Harper. Ele me convidou para ser a primeira cliente dele numa editora. E aí, foi assim que surgiu a agência. Eu saí da editora e comecei a atender o mercado do livro. Mas, assim, que coragem, né? Muita coragem. Porque você largou teu emprego CLT ali, né? Garantido, entre aspas, para entrar num nicho que ninguém estava trabalhando, né? Porque aí eu já estava com uma carreira legal na editora e eu saí para ter um cliente me pagando praticamente a metade do que eu ganhava. E um cliente que podia te dizer amanhã assim, olha, tchau. Tchau, Mas eu errei bastante no começo, sabe? Mas faz parte. Faz parte. São 13 anos e hoje quando acontece esses momentos a gente conversar e resgatar a história, eu falo como é bom a gente ouvir, ler livros e histórias de outros empreendedores, principalmente para quem está começando, às vezes para quem às vezes até está desanimado, né? Porque eu também tive momentos assim, quando a empresa tava assim eu falei, parece até coisa de casamento, 7 anos, né? Para mim foi assim na empresa, 7 anos de empresa. Eu fiquei bem desanimada e às vezes quando a gente escuta outras histórias de recuperação,
Porque eu quase fechei a agência em vários momentos, assim. Parecia que a cada 2, 3 anos eu falava, chega, eu tô cansada. Não quero mais. Não quero mais. E chorava. Meu marido falava, calma, calma. Tá vendo? Não é só você. Não é só você. Que quer pedir demissão, que o mundo é horrível, é normal. É engraçado, não era os funcionários que queriam pedir demissão, era eu, Era né? você mesmo, eu vou. E pra quem empreende é muito difícil pedir demissão. Pra quem, né? Pra quem, Não né? tem indenização. A gente só reclama pra gente mesmo, o marido ou alguém da família que escuta, né? Olha Mas lá. passei por uma fase difícil. É porque, assim, o que eu aprendi, que eu acho que é legal, assim, é a gente perceber para quem a gente quer vender, né? No começo da agência, eu foquei nas editoras, né? E A editora como seu cliente. como meu cliente. Isso foi muito legal, então, no começo, para eu fazer portfólio. Mas a grande virada foi quando teve a chegada da Amazon no Brasil e começaram a ter os autores independentes. E os autores que eu comecei a atender pelas editoras começaram a ver o meu trabalho. Eu comecei a perceber que ali poderia ter algo diferente. Por quê? Porque o autor, né, como você, ele precisa de uma assessoria mais a longo prazo. Para a carreira, né? E a editora, cada 3 meses... Não, cada né? Todo mês tem novos lançamentos. Então, para eles, assim, trabalham 3 meses com o autor, depois eles têm que trabalhar outros livros, autor, né? E aquele autor que ele trabalhou no mês passado já está desfalcado porque não tem ninguém trabalhando para ele. Para quem não conhece, né, como é que funciona o mercado do livro, o autor que faz... Assim, a editora, né, dá o apoio, capa, diagramação, revisão, a distribuição... Mas é como você, né? Você fez a sua carreira, né? A editora faz todos os apoios, né? Suporte, um trabalho incrível. Mas se o autor não participa igual você, canal no YouTube, site, textos, você está dentro das redes sociais, entregando conteúdo, se conectando com os seus leitores, o trabalho não acontece. Então, foi nesse ponto que eu falei, vou começar a apoiar os autores. Na produção de marketing, na época eu fazia redes sociais para os autores. Aí eu comecei a fazer mais serviço para autores. E aí as coisas começaram a melhorar também. Por quê? Porque na editora tem a equipe interna de assessoria e tinha gente também externa. Então ficava muito assim, vai e volta de contrato, sabe? Então eu comecei a perceber, olha que interessante, né? Eu comecei meu negócio achando que era editora. Depois tem um plot twist aí no final que eu vou contar. Calma que tem coisas para contar. Aí depois eu achei que era os autores. E foi indo e tal. Quer dizer, você foi descobrindo os seus clientes. Os meus clientes. Eu acho que às vezes quem é meu cliente? Quem é meu cliente? Às vezes a pessoa monta um restaurante, né? Às vezes vai focar no público A. E às vezes, né? Não sei, assim, a pessoa quando ela tem algo, assim, a gente pode fazer pesquisa, a gente pode se dedicar, a gente pode estudar muita coisa. Mas é quando você começa a trabalhar, não sei se você concorda, Pá. É que você falou isso lá na palestra, lá na Bienal, né? Quando você começa a trabalhar, que você começa a entender mais o teu público-alvo, sabe? Porque esse é um erro de quem quer começar a empreender. Geralmente a pessoa pensa assim, ela olha um outro empreendedor que chegou lá, por exemplo, onde ela quer estar, e ela pensa que essa pessoa que chegou lá sentou um dia e escreveu assim, eu vou daqui para ali, daqui para lá, que ela tinha um caminho, que ela sabia o que ia fazer. A gente não sabe. Não sabe. Que nem você. Você foi muito visionária, né, Lilian? Porque você estava trabalhando e você enxergou um nicho de mercado para você empreender do zero. Que não foi tinha, trabalhar para editora. Que não tinha agências que atendiam. Eu não sabia que tinha assessoria de imprensa só para livro. Eu não sabia. Eu sabia que tem para artistas, para cantores, mas para o livro eu não sabia que tinha. Só que você achou esse nicho e depois você foi procurar um outro nicho que era trabalhar não só para a editora, mas para o autor. Com trabalhos bem personalizados, assim. E o autor é muito difícil de trabalhar, não é? Porque o autor, geralmente, ele não é mais recluso, ele não quer saber muito de marketing, ele fala, não, marketing não tem uma coisa assim. É, claro, para a editora é mais fácil, porque a gente já trabalha com a equipe de marketing, então a gente está na mesma página, vamos dizer assim, né? Fala a mesma língua ali. A mesma língua. A mesma página, a pessoa fica tanto no mercado que só fala assim, né? Lá na minha família, às vezes... É capa, é página, é letra, é tudo... E assim, só que o autor, eu vou dizer assim, são dois... É que eu tenho amor pelos autores, eu não consigo falar mal, né? Mas é assim, ó, o autor tem um negócio do ego e da vaidade, que a gente falou também lá, né? Que todo mundo tem um pouco.
O autor, assim, é difícil convencer, às vezes, ele da importância do marketing. Como é mais fácil para o empreendedor, para a empreendedora. Eu vejo, assim, às vezes a minha prima que trabalha com estética, quando eu fui instruir ela, olha, você tem que fazer o teu marketing nas redes sociais assim. Eu percebo que quando eu vou falar de marketing para as outras pessoas, sei lá, às vezes eu estou numa loja, né? Porque eu respiro e falo de marketing, gente, o dia inteiro. Adoro, aliás, amo. Eu tô no restaurante, olho o cardápio. Eu sou, assim, eu não sou uma boa companhia para quem não gosta de marketing. Assim, porque eu tô na estrada, eu fico olhando erro em outdoor, eu olho a cor, nada a ver o restaurante com a cor azul, não é uma cor de... Você então, quer sair dando consultoria pra todo mundo. Não sei o que, fico. E assim, até quando eu tô numa loja, alguém tá me passando os valores, eu falo, você tá me apresentando os valores errado. Você tem que, né, riscar desse jeito. Eu vou te ensinar a vender para mim. Vou dizer, olha só, como é que você tem que vender? Você não pode. Ontem no hotel foi assim, o rapaz, eu perguntei para ele assim, ele foi mostrar o cardápio, aí ele falou da sopa, eu falei, a sopa é boa? Ele falou assim, todo mundo tá pegando a sopa. Aí eu falei, mas eu não sou todo mundo, te perguntei se a sopa é boa. Aí o garçom ficou vermelho, mas brincando e tal, né? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, vou te dar uma dica. Vou te fazer uma outra pergunta, então. Falei, todo mundo tá entregando o pote da sopa, né? Prato vazio? Ele falou, tá. Então, eu falei, significa que estão gostando, você tá deixando... Ele falou, boa, moça. Eu falei, então, quando o cliente pergunta assim, você fala, maravilhosa. Nossa, olha, já saíram, né, 20 pedidos de sopa hoje e tal. Sempre a cumbuquinha vem vazia. Porque às vezes a gente responde para o cliente, e eu também errei muito, respondi errado. Às vezes a gente responde para o cliente aquilo que ele não quer ouvir e ele deixa de fazer a compra. Eu queria saber se a sopa era boa, porque, né, eu não sou todo mundo, né? Ué, como assim? Todo mundo vai saber se porque era mais barato, do prato mais barato, era mesmo. Então, assim, essas brincadeiras, essas coisas que eu vou fazendo, né? E com o autor é isso, eu tive que, sabe? Então, por isso que eu falei, para as outras áreas, as pessoas recebem muito mais aberta. E para o autor, como livro, né? Você tem livros aqui, é algo assim, uau, o livro é algo... né, não é gostam, a minha criação. É minha criação. Eles não gostam nem que fala que é um produto, né? Eu vou lá e falar um produto. Então, é isso. Mas eu acho que depois, eu acho, não tenho certeza, depois que passa essa barreira, Paty, meu Deus, aí eles começam a ter vendas, aí começam a acreditar no livro, igual meus alunos, eu vendi não sei quanto, e começa a falar que é escritora. Eu tive aluna que falou na academia lá que era autora. E aí as amigas começaram a comprar e depois me mandou mensagem, muita gente na academia comprou, na academia que frequenta, né? Comprou meu livro e por aí vai. E começa a andar com o livro na bolsa, né? Então é isso, assim. Então eu vejo bem, são dois perfis bem diferentes de trabalhar mesmo assim. E é por isso que eu desenvolvi o curso. Porque... Será que eu conto de agora? Eu quero que você conte tudo. Então eu vou contar. Quero que você conte eu falei, tudo. quero o plot... Porque, gente, eu vou ser um pouco repetitiva, mas o legal, assim, dessa conversa é que a gente está falando de uma indústria que não é a indústria da beleza, que fatura alto, que todo mundo quer, que você mal precisa oferecer, que a pessoa chega lá na clínica de estética e já chega pedindo o nome do tratamento, porque ela... Não é assim. Não é à toa que ninguém tem vergonha de vender Mary Kay, de vender, né, a revistinha da Avon, do Boticário. A pessoa fala assim, esse aqui é o meu livro, você quer... É diferente, então quer dizer, é muito mais difícil. Uma festa de família, né? Alguém fala, tenho tal coisa para vender. As pessoas falam de negócios, né? Quantas vezes você vai num jantar, alguém fala de negócio, fala do que tem, né? O autor não, ele tem uma vergonha. É isso que eu tentei quebrar. Sim, e é uma barreira mesmo a ser vencida. Porque, assim, eu conversando com autores, porque às vezes os autores perguntam, né, para mim, o que você faz para vender tanto, né? Eu costumo dizer assim, eu não sento em cima do livro. Porque tem autor que parece que senta em cima do livro. Porque assim, muitas vezes o autor, como ele tem essa coisa do ego, é a minha criação. E às vezes tem autor que leva anos para escrever um livro. Anos. Então é o filho dele ali, né? Então você não pode falar que o filho é feio, é mal educado, nem nada. Então, às vezes, o autor fala muito assim... Não, mas o meu livro é muito bom. Eu digo, ok, concordo, o teu livro é muito bom. Mas as pessoas têm que saber que o livro é bom. Sim, porque elas só vão saber depois que elas lerem. E você só vai convencer a pessoa de ler um livro depois de muito esforço. Porque ela... Pensa numa pessoa que lê 2 livros por ano. Como é que você vai convencer que um desses 2 seja o teu? Que argumento você vai usar? Não adianta você falar assim, o meu livro é bom.
E aí, o do outro também é. É verdade. Então, nisso também entra o diferencial. É a mesma coisa que você tá em casa, você fala assim, eu vendo brigadeiro, meio mundo vende brigadeiro. Mas o que tem no teu brigadeiro? O que tem de diferente, né? Porque assim, como é que você vai chegar, né, a convencer o outro? Não compre o dele, compre o meu. Ou compra de nós dois. Porque assim, tem bastante agência de comunicação, assessoria de imprensa, você sabe, você joga no Google. Hoje, né? Porque, assim, mas de livro também tem pouco ainda. Ainda tem poucos de livro. Mas de assessoria, sim. Porque assim, as agências, elas atendem várias coisas, né? Atende o mercado da moda. Tinha muito assim, e-livro. Né? E-livro. E eu fui muito maluca de falar, não, eu vou atender só. O que fugiu, assim, que eu atendi foi um cineasta que está dentro de cultura, assim, e divulgação de algumas peças de teatro aqui em São Paulo, que também estava no mesmo meio, vamos dizer assim, que né, os contatos que a gente tem da imprensa. Mas, assim, o que eu achei legal que você falou, porque pra gente, quando começou né, pra gente assim, era eu, meu marido e uma estagiária, né? Meu marido nem trabalhava na agência, ele só era o sócio palpiteiro que ele trabalha em outra área, na área de TI. E a gente começou a perceber também que o meu desafio foi que pro mercado do livro, olha só, gente, pro mercado do livro, vamos supor, eu cobrava R$ 2.500 quando eu comecei numa conta, e a mesmo trabalho que uma agência fazia para o mercado da moda, esse serviço já era, tipo, na época, 5, 10, 15 mil reais. Então eu falei, caramba, o que eu tô fazendo nesse mercado, né? Porque eu caí, né? Porque, né? Como, né? E eu acho que isso toca para todo empreendedor, porque às vezes, assim, tem gente que tem... Porque só empreender tem a ver com aquilo que a gente gosta de fazer. Todos os livros que você vai ler sobre empreender fala que porque a gente tem mais energia, a gente faz com amor, a gente aguenta ficar de madrugada, né? Como eu fiquei muito, você também ainda fica. Isso dá energia. Mas você precisa pagar as contas, né? Então, sempre o meu desafio foi como eu vou passar para a editora e para o autor que o que ele está investindo em comunicação, em brand e tal, vai retornar tanto como para outra indústria, porque o meu trabalho para divulgar um livro, né, o produto ou um autor, é tão assim, talvez até mais assim, do que quem está divulgando tá lá na indústria de moda, ou, né, na área da saúde também, que é muito forte, né, enfim, de estética e tudo mais. Então, é aí que eu quero dizer para vocês, assim, algo que hoje não tem como mais alguém empreender. E não importa a área, se é minha prima lá que é esteticista, se é alguém aqui que está montando uma loja. Acho que a pandemia trouxe isso como, né, tantas coisas ruins, mas trouxe esse benefício, que é a presença digital. E mais que isso, quem é dono do negócio tem que aparecer, porque as pessoas se conectam com as pessoas, né? Quando a gente pensa no Magazine Luiza, a gente lembra da Luiza Trajano, associada há anos aí, né? O iPhone ao Steve Jobs, né? Que trouxe, que acreditava naquilo, que era um maluco pela marca, né? Então, assim, e isso foi a grande virada da minha empresa. Porque eu precisei não só falar para os meus clientes que aquilo era bom, como buscar prova daquilo. Porque às vezes a gente quer falar para o nosso cliente, como eu falei, tem que aprovar, né? Igual quando tem pessoa, precisa aprovar. A concretude, né? A concretude é o que a gente precisa. O meu cliente pedia relatórios, pedia os resultados, mas ainda assim eu não conseguia convencer que aquele investimento, tanto para a editora quanto para o autor, valia a pena. Você vê que desafio que é para todo o negócio, né? E aí, estudando aí, né, passei por várias fases, atendendo editora, autor e tudo mais. E aí, numa dessas fases, às vezes é bom a gente ir pra, sabe, dar uma caída. Porque é ali que você tem que realmente, sabe, sair da ilha, olhar... Tomar uma decisão e falar, o que eu vou fazer? E aí, nesse processo de fecho ou não fecho agência, fiz vários trabalhos, assim, de autoconhecimento. Aliás, recomendo para todo empreendedor fazer, para entender propósito e missão. Pode parecer bobo, mas... Nossa, faz toda a diferença. E aí, nesse processo, eu falei assim, mas eu não ajudo os autores. Porque o livro chegava pronto na agência, e aí, quando chegava com problema, eu não conseguia ajudar para divulgar. Sim, eu só falava assim, a imprensa não quis, não saiu muito na mídia, mas depois que o livro está pronto, como é que eu ia interferir?
Então, eu comecei a entender que o meu processo de marketing, de comunicação, poderia estar na produção do livro. Como eu já fazia para as editoras, a gente participava das reuniões, dos briefings, né? Tava sempre junto, muito próximo. E aí eu tive essa... É aquilo, né? Você consegue trabalhar muito melhor quando você tem um livro que tem um título mais assertivo, uma boa capa, do que quando chega lá e você fala, nossa, esse livro é super bom, mas se essa capa fosse de tal e tal jeito, só que ela já está pronta, já era. Exatamente. Você tinha que ter um trabalho anterior mesmo. E eu comecei até para as editoras, me envolver no comercial, me envolver no editorial. Hoje eu tenho clientes que me ligam para perguntar do título. Então eu comecei a buscar espaços onde a agência poderia estar, né? Ajuda na construção da sinopse, da quarta capa, de endossos, prefácio. Eu comecei a falar para o cliente que assim, ó, eu não era só uma assessoria de imprensa, eu era uma agência de comunicação que poderia dar suporte para ele em todas as áreas. E aí ali eu encontrei mais valor. É o que a gente sempre fala para o empreendedor. O empreendedor, ele é um solucionador de problema. E a gente vê que muitas vezes a gente peca porque a gente é apenas um apontador de problema. Exatamente. Você podia pegar um livro e falar assim, olha, esse livro aqui eu não consigo divulgar porque essa capa é ruim. Quer dizer, você apontou um problema. Quando, na verdade, você viu naquele problema a oportunidade. Quer dizer, eu posso ajudar que essa capa seja melhor antes de chegar ao ponto de você ter o produto pronto com uma capa ruim. Então, eu vou lá para trás. Quer dizer, você ampliou, o problema ampliou a tua área de atuação. É isso. Quando alguém vê a solução, tem um salão, né, de estética, de manicure e cabeleireiro lá em Porto Alegre, não sei se você conhece, chamado Meia Hora. Não. Tem um chamado Meia Hora. E eu primeiro gostei do nome, né? E minha cunhada falava assim, vamos no Meia Hora. Ah, por quê? Porque lá é meia hora. Então, olha que oportunidade. Rapidinho. Tem muitas mulheres que gostam de de ficar o dia inteiro no salão, mas tem algumas, né? Nossa. Que tem uma agenda muito cheia e não dá. Pra mim, gente, tem que... Alguém aí abriu 25 minutos? E tem porque mais. eu não tenho nem paciência. A gente não tem dificuldade de marcar um horário. Eu tenho uma dificuldade enorme de ter assim, toda terça-feira, às 2h eu vou fazer a minha unha. Não, empreendedora não tem isso, né? Quando dá, né? A gente... E aí, quando dá, o cara não tem agenda. Enfim. E eu falo, eu vou no salão que tem horário. E lá é assim, exatamente isso. Você não precisa agendar. Se você quiser, tem, mas você não precisa agendar. Você chega lá, gente, tem um monte de manicure, pedicure, cabeleireiro. A demanda do salão é assim. Você vai, você senta, você faz, né, a mão ou o pé, né? Aí, claro, se for a mão ou o pé, né? Mas às vezes se tem duas, é meia hora. E tem essa coisa, por mais que às vezes não seja meia hora, né? Vai pintar o cabelo, né, gente? Sim, Descolorir, às vezes é mais. Rápido, mas o conceito é assim, ó, é meia hora. Porque todo mundo fala, é rapidinho, né? O paulistano, né? Às vezes é 2 horas, rapidinho, meia hora eu tô aí, né? É logo ali. Então, olha que sacada boa. Então, exatamente o que você falou, eles encontraram uma solução. Então, foi isso que eu vi. Eu falei, o que a minha agência, quando eu, né, tava... E assim, juntou com a crise das livrarias, eu tava com editoras me devendo, eu tava assim, num caos da vida. Há 6 anos, há 7, assim. Quero subir. E aí, exatamente, me mudei para Santa Catarina. E aí, assim, aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? E olha que legal, estudar. Às vezes dá uma, sabe, claro, a empresa foi tocando aos poucos, né? Porque às vezes a gente, não dá, né, a gente, para tirar um sabático, né? Eu vou tirar um sabático para, não, tem que... Se os boletos tirassem um ano sabático junto... aí daria. Então eu fui tocando a agência ali, para não ficar no vermelho, e fui estudar, como eu gosto de marketing. Falei, então eu vou estudar marketing. E aí estudei muito, até ontem um cliente falou para mim, você ficou 2 anos bem quietinha lá em Santa Catarina, né? E eu trabalhando e eu aqui, ó. Estudando, montei o curso. E aí, aquilo que eu falei para fazer o link para você que é empreendedor, que é o que você faz muito bem, você me inspira, que é a marca pessoal. Eu saquei que aquilo que eu dizia para os autores, que você precisa aparecer, Eu falei, gente, eu não apareço. Quem é a Lilian Cardoso? Olha que eu tô aqui com a Patrícia Lage, gente. Quem é a Lilian Cardoso, né? Na fila do pão, né? Porque a Paty sabe muito nos bastidores. Assessora de imprensa. O mercado do livro me conhecia. Legal. Sim, todo mundo conhecia. Mas assim, a bolha, né? Porque são muitas editoras no Brasil. Eu tava numa bolha.
E às vezes eu sei que tem cliente que nem me indicava porque não queria exclusividade, né? Eu não vou indicar porque eu não quero dividir ela com ninguém. Ontem eu tava no cliente que falou assim, eu sou a cliente mais antiga, né? Eu, assim, não, tem outra. Ai, não acredito, sabe? Ciumenta. E aí eu comecei a aparecer, gravar vídeos. Gente, que dificuldade. Gravar vídeo. Mas foi uma dificuldade pra mim também, sabia? Foi? Foi demais. Foi uma dificuldade demais. Aliás, deixa eu fazer Sério? um parênteses aqui. Eu não imagino. Então, as pessoas não imaginam, mas é. Porque assim, ó, vou fazer um parênteses aqui. Eu fui pra televisão por causa de Lilian Cardoso. Porque o que acontece? Quando eu lancei o primeiro livro, eu achava que era assim, eu sou escritora, beleza, o livro tá aí, a editora vai fazer o trabalho dela. Até porque... Não, esse era o meu pensamento. O meu trabalho tá feito. Foi o livro que eu entreguei, pronto e tal, não sei o que lá. Então eu pensava assim, meu trabalho acabou. Agora é o pessoal do marketing que vai vender. Eu soube que tinha a agência, né, a LC, que ia fazer toda a parte do marketing externo, não sei o que lá, de assessoria de imprensa. E eu pensei assim, eu não tenho que fazer mais nada. Coitada, né? Sabe nada. E aí começaram a dizer, Paty, você precisa escrever matérias, pra gente ter aqui matéria pra divulgar. Você precisa gravar vídeos. Eu dizia, gravar vídeo? Eu não vou gravar vídeo, eu escrevo. Olha como a gente se limita. A gente se boicota, né? O Demais. tempo todo. Não, eu escrevo, eu não gravo vídeo. E eu tinha aquela coisa toda, assim, porque eu entrei na televisão com 18 anos, atrás das câmeras. Então, na televisão, você tem muito uma divisão assim. Você é da frente de câmera, eu sou de trás da câmera. Você não vem pra cá, como eu não vou pra aí. Até na faculdade já faz isso com a gente, nessa divisão. Você é do vídeo, você é da escrita, você é da técnica, você é disso. E acaba colocando você... E você mesma se coloca dentro ali de um quadradinho, né? Ainda vem aquela ideia do cada um no seu quadrado. Mas você pode ter vários quadrados, gente. Não é bem assim, não. E aí, no terceiro livro só, eu fiz esse trabalho que me mandavam assim, etc., mas vídeo eu não tinha gravado. No meu terceiro livro, no Virada Financeira, me liga uma das meninas que trabalhava com você, falando assim, Paty, é para você ir no Mulheres da Gazeta, né? No programa Mulheres da TV Gazeta. Eu achei que eu ia dar uma entrevista, porque eu já tinha feito muitas entrevistas, né? Que esse é o trabalho da agência. A agência da Lilian entrava em contato com os jornalistas, com os meios de comunicação, e eles chamavam a gente para entrevistas, às vezes entrevista por telefone, se fosse para um jornal, imprensa, etc. por e-mail e tal, né? Para rádio, dei muita entrevista para rádio por telefone, você nem precisava ir até a emissora. E aí um dia me liga e fala assim, é para você ir no programa Mulheres e tal. Eu pensei que eu ia dar uma entrevista, né? No programa Mulheres e não sei o quê. Então a produtora vai te ligar, Paty, ela vai te explicar o que é. Eu tô lá esperando a produtora me ligar, né? A produtora me liga e fala bem assim, oi, Patrícia, tudo bom? Então, a gente vai ter uma matéria aqui falando sobre presentes baratos para o Natal. Você traz, assim, umas 10 opções de presentes baratos, assim, que a pessoa possa fazer em casa, e aí você vem e tal, não sei o quê, eu vou te mandar tudo isso por e-mail. E, eu tô com pressa, e desligou. Eu nem pude falar para ela, não, querida, eu não sou artesã, eu não faço presente de Natal barato, não é isso que eu faço, eu sou escritora, né, e tal. Aí a menina me mandou um e-mail e eu já tava com a resposta na minha cabeça, que era essa. E eu lembro, gente, você falando, eu lembro sentando junto, não, vamos convencer ela. Vamos convencer ela a fazer um link, né? Porque você vê que é bem aquele de casa, né? Às vezes você vê uma pessoa ali, ela tá se adaptando ali, mas... Às vezes é o que as pessoas buscam naquele momento, era a véspera de Natal, né? Pois é, aí veio o e-mail todo da menina e eu já estava respondendo o e-mail. Eu já estava escrevendo assim, olha, eu acho que de repente o pessoal não explicou direito, mas eu sou autora de um livro de finanças pessoais, eu não sou artesã, eu não faço... E quando eu fui reler, porque eu não mando e-mail sem dar uma checada, né, gente? Isso é básico, a dica. Fica a dica. Eu também. Quando eu comecei a ler, tinha assim, tipo uns 15 não. Eu falei, gente, mas eu sou a pessoa do não, como assim? Que e-mail besta é esse? Não é possível. Apaguei todo o e-mail. E respirou fundo. Aí eu pensei, né? Pensei, poxa, tanto tempo a gente trabalhando o livro, querendo botar o livro, mostrar, etc e tal, como é que eu vou dizer não? E aí eu pensei no trabalho lá da agência. Eu falei, essas meninas devem ter trabalhado que nem umas condenadas. Eu nem sabia desse outro lado, né? Mas eu falei, se eu falar que não, vai ser, assim, um balde de água fria na cabeça de cada uma.
Aí eu falei, eu vou. Virei à noite, pesquisando na internet para fazer coisinhas e não sei o que lá. Ela tinha me pedido 10, eu levei 15. E aí chegou lá no dia, ao vivo, hein, gente? Ao vivo. Eu não sei se eu te falei isso, mas foram 25 minutos, que eu fiz 12 minutos num bloco e 13 minutos, eu fiquei 2 blocos no programa. Eu tava lá contigo, eu fui. É verdade, esse bilhete, é verdade. É verdade. E eles amaram de um jeito assim, que eles estavam assim. E eu pensando, nunca. E a Kátia continuou e tal. A Kátia Fonseca, ela, não, porque isso aqui, Patrícia, me explica isso aqui, não sei o que. Eu tinha certeza que a hora que eu saísse do estúdio, eles iam falar, esquece esse endereço, minha filha, nunca mais passe aqui porque você é um fiasco. Eu tinha certeza, eu saí de lá assim falando, gente, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas... Não, e falou super bem, tranquilo. Mas sabe quando na hora você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Sim, pois é. E aí a gente saindo, agora assim me lembro, veio a menininha dizer, fui eu que te liguei, não sei o que, e falou assim pra mim, a semana que vem você traz o quê? Foi muito engraçado. Vocês querem que eu volte? Fiquei 4 anos. 4 anos. E quase que eu não fico nenhum por causa daquele monte de não. Olha como a gente é bocó. E é legal porque esses 4 anos, né, foram te deixando cada vez mais solta, né? Hoje você tá lá na Record. Às vezes eu falo pro autor, eu não quero dar entrevista pra rádio, uma rádio pequena. E ele nunca deu uma entrevista para nenhuma rádio. Eu falo, mas é bom dar uma entrevista para uma rádio pequena, porque isso vai te levar igual eu. Comecei, tinha clientes pequenos, então assim, a gente não tem que escolher muito, né? Principalmente quando a gente está começando, a gente tem que, né, ficar humilde. Tem que dar graças a Deus. Tem que dar, E tu sabe que eu tava essas histórias, eu contei até num evento, que eu falo, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente deseja, né? Porque às vezes... Porque acontece. Porque acontece, pro bem ou pro mal. Mas eu tô feliz, enfim, tô brincando só. Mas eu tava no aeroporto com meu marido, minha família já... eu também em São Paulo, mas moro em Santa Catarina, por isso que eu retornei pra lá. E a gente ia muito pra lá. Quando a gente morava aqui, ia muito pra lá, agora volta pra cá. É assim, tem um caso de amor nesses 2 estados. E nós estávamos no aeroporto, indo para Santa Catarina, e o meu marido com o computador no aeroporto, não sei o que, chefe ligando, cliente ligando. Gente, eu com celular, né, a agência começou com um cliente, e eu aqui. Ninguém me ligava, não tinha nada, estava tudo resolvido, eu adiantei o trabalho da semana. E eu olhava as pessoas no aeroporto, ligando, trabalhando, e eu pensei, um dia eu quero estar aqui no aeroporto, assim, igual uma louca, trabalhando, assim, com um monte de gente ligando, bem importante e tal, não sei o quê. Ai, gente, depois quando isso aconteceu, eu me arrependi tanto. Eu quero tanto ficar quietinha. Já trabalhei, olha, já fiquei no aeroporto de Porto Alegre sentada arrumando texto desse cineasta. Foi isso uma vez, ele estava na Comic Con, acho que ele estava na... onde é que era? Esqueci agora onde é que tinha. Era fora do Brasil. E eu recebi o texto do jornalista da agência e falei, não, isso não pode ser um texto assim. Eu sentei, mudei o texto, ele foi no Fábio Porchat. Olha. Então, assim, onde eu tava, já, tipo assim, de ser a chamada, né? Lilian Cardoso, né? Eu já, assim, no aeroporto. Então, eu usava os últimos minutos, eu, assim, trabalhava no táxi, no Uber. Então, ela sabe, a louca do trabalho. Gente, eu ferrei com o meu estômago de tanto McDonald's que eu comia aqui em São Paulo pra fazer, eu fazia, sei lá... Porque aqui em São Paulo, gente, pra fazer 3, 4 reuniões no dia... Você deixa de cuidar da sua saúde, porque não é normal isso aí, né? E eu fazia tudo no carro. Eu já cheguei a perder... Gente, quem perde um sapato no Uber? Eu já deixei um pé de sapato no Uber, porque eu troquei o tênis pela... Sim, já aconteceu isso, tá? Comigo. Que é essa coisa tem amigos meus que falam, Lilian, não é possível, você vai dar certo, porque eu nunca vi alguém... tão determinada. E louca. Esse Uber me ligou, oi, Cinderela, né? Deixei. O pior é que ele depois, a gente teve que deixar lá aqui na agência em São Paulo, né, o pé do outro sapato, todo mundo ficou sabendo na empresa que eu deixei no Uber. Mas eu acho que o empreendedor, Paty, tem que saber que vai ser relação. Vai. Por isso que tem aquela coisa que a gente fala que as pessoas acham que é papo de coach, entre aspas, não precisa perder o sapato no Uber, mas vai ser relação. Assim, você tem que gostar muito do que você faz, porque é uma loucura mesmo. É lógico que, às vezes, a gente exagera, né? Exagerei fez uma cirurgia brava. Eu passei por um estresse muito forte emocional, tinha uma torção no estômago. E é claro que, assim, é buscar o equilíbrio, né? Então, por isso que assistir vídeos...
ler livros, como eu falei, o empreendedor com muita vontade, tem uns que, né, você também muito guerreira, você viu, passou a madrugada, se empenhou para ela, a Patrícia, eu acho que é legal falar que quando ela falou sim, ela falou, vou fazer o meu melhor. Eu acho que quando a gente dá um sim para algo, a gente vai fazer o melhor. Isso a gente tem que fazer. Não, eu tava na minha cabeça, pediu 10, eu vou levar 50% a mais. Pra mim é tudo a gente número, tem isso de querer entregar mais, né? E eu acho que pro restaurante é muito assim, né? Todo restaurante que a gente vai, a gente sente um pouquinho a mais. E às vezes é pouco. Às vezes é um café, às vezes é pouco. Não, às vezes é um cara bem educado. Bem educado, é detalhe. Eu falo que o trabalho do empreendedor tá no detalhe. Mas assim, equilibrar, né? E o conhecimento dá poder pra gente poder equilibrar. E eu acho que por ser algo tão desconhecido pra mim, o meu jeito primeiro não era saudável, só de trabalhar muito. Hoje eu falei, inclusive, pra minha equipe, não é sobre trabalhar muito, é trabalhar com qualidade, é trabalhar, né? É o que a gente fala, não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Trabalhar certo. Porque hoje, você vê, né? A internet te dá essa condição, né? Você pensa assim, poxa, eu não posso pagar uma consultoria com o primo rico Thiago Nigro. Mas, gente, você pode assistir horas e horas e horas de vídeo dele de graça. Você pode comprar um livro dele por R$30, R$35. Então, né? As pessoas acham que a gente que lê bastante tem mais tempo, né? Até parece. Até parece, mas a gente deixa de fazer algumas coisas, né, Paty, para ler. Então, é como você falou, a prioridade, o foco que a gente está dando para o momento da nossa vida. Porque a primeira desculpa que as pessoas dão, né? Eu não estudo porque eu não tenho tempo. Eu não faço academia porque eu não tenho tempo. Eu não saio do meu emprego, eu não vou empreender porque eu não tenho tempo. O tempo é igual para todo mundo, gente. Só que precisa ter foco e deixar de fazer algumas coisas. O happy hour toda semana vai ter que cortar. Você vai ter que ter o foco e a disciplina, né? Às vezes, em vez de ficar 30 minutos à noite no celular, pode 30 minutos para ler, olha, rende algumas páginas, rende pra caramba, muito. Bem concentrado. Então, Paty, assim, o que eu vejo que mudou foi quando eu realmente fui para as redes sociais, gravar vídeo, aparecer, botar cara, fazer a minha divulgação, porque era assim, eu ajudava os autores a fazer o próprio marketing, mas as editoras, mas eu não fazia o meu marketing, eu ficava só nos bastidores, ficava só escondida. E o Brasil, não só o Brasil, mas assim, como nós, os brasileiros, a gente é muito... a gente tem essa relação com as pessoas, né? Tem países que já são mais impessoais, né? Cada um do seu lado e tal. A gente não, a gente é mais de fazer amizade, a gente é mais de pegar na pessoa. Então, a gente quer ter uma referência, a gente quer ter uma cara, a gente quer ter alguém, né? Nós aqui no Brasil, a gente se acostumou muito rapidamente com a internet, com a compra online, etc e tal. Por mais que as pessoas digam que não, né? O brasileiro ainda tem medo da internet, mas o nosso e-commerce é enorme. Mas o que dá mais certo? Quando você tem uma cara, quando você tem alguém, quando você vai comprar online, mas tem ali com quem que eu posso falar, né? Então, quando você toma a frente, que é aquilo que você estava falando. A pessoa é dona da loja, não usa as roupas da loja, né? Tem um salão, mas anda toda despenteada. Quando você assume a imagem do seu negócio, o seu negócio ganha uma cara. E usa aquilo e mostra o resultado daquilo, né? Então, quando eu falei no começo, primeira editora, depois eu tô falando, não, depois vai ter uma virada nessa história que eu vou contar pra vocês. Olha, uma virada financeira. E foi uma virada financeira na minha vida, tá? Foi uma virada financeira. Eu tinha 8 funcionários, hoje a nossa empresa está com 24. E faturamento, a gente passou de 1 milhão por ano para 2. Tá vendo? Então, foi uma virada financeira mesmo, assim, sabe? E o que aconteceu? Eu estudei muito, né, o marketing digital. E comecei a pensar no meu público-alvo, nos meus autores, nas minhas editoras. Como é que eu mostro pelo benefício do meu trabalho, a transformação do meu trabalho? E quando eu fui para as redes sociais, eu pensei, eu vou falar para o autor, porque eu vou fazer curso para ele, vou ensinar ele para que eu pudesse falar do livro antes do livro chegar para eu divulgar, porque isso era um problema, né? E aí, quando eu comecei foi muito engraçado, porque quando eu comecei a focar e falar para o autor as dicas, o que eu conhecia do mercado, dicas de marketing, muita dica de marketing. Meu Instagram, você sabe, né? Meu Deus do céu. É dica de marketing. Aí as editoras, até ex-clientes começaram a me procurar. Nossa, Lília, que legal que você falou, faz sentido.
Então eu atirei para um lado e acertei para o outro e os dois começaram a caminhar. Pelo simples fato daquela menina, né, como me conheceu no mercado, aparecer e começar a falar, nossa, interessante o que ela tá falando. Ela que é a Lilian. E olha só, e às vezes eu falava em reuniões com diretores e às vezes eu não aparecia, sabe? Às vezes até assim, a marca pessoal, às vezes a roupa como eu me vestia, e às vezes com um vestidinho, com tênis, bem... Então, até isso a gente tem que cuidar, o jeito que a gente se porta numa reunião. Porque às vezes um dia eu voltei pra minha psicóloga e falei, pô, hoje ninguém deu bola porque eu falei, sabe? Eu acreditando no que eu falava e tal. Então, a gente tem que começar a entender os ambientes que a gente trabalha, a entender como a gente tem que se portar com cada cliente, entender o negócio. Lembra que eu falei da história da sopa, né? O que o cliente quer ouvir. Porque às vezes eu ia para as reuniões para falar aquilo que eu pensava. E eu aprendi também que às vezes é a forma como a gente fala, né? O poder da comunicação. Então, às vezes o cliente queria uma coisa e eu sabia que não, eu tinha que entender aquele cliente, estudar aquele cliente. Então, eu estudava aquele cliente, ia para reunião e eu chegava lá e uma coisa concreta. Teve uma reunião que eu cheguei para o dono da editora e ele começou a falar de cobrança, de divulgação, não sei o quê, bababá, e só em cima de mim, né? E eu falei assim, então, vou até pegar teu tablet pra... Falei, então, eu trouxe aqui pra você uma análise que eu fiz do teu site. Tá com um monte de problema no teu site. Então, não adianta os autores entrarem no site da tua editora e não conseguirem fazer a compra. Aqui tá com o preço do frete, aqui tá com metadados errados, não sei o quê. Entreguei. Ai, vamos almoçar aqui, pedi o lanche, não sei o quê. Fiquei até às 10 horas da noite na editora, chamou todo mundo, não sei o quê. Tirei, porque assim... Às vezes, né, num negócio para quem presta serviço, é aquilo que você falou. Não adianta eu falar, o teu site está com problema, eu mostrei uma solução, precisa arrumar tudo isso aqui. Aí o meu trabalho aqui, de redes sociais, na época, precisa ter um cross. Que nem era o teu trabalho, era o meu trabalho, mas isso gerou uma conexão. Então, muitas editoras, eu fui fazendo assim, olha, né, aconteceu isso. Tinha um livro, era do Nelson Mandela... vamos buscar um prefácio, vamos buscar um prefácio do Fernando Henrique Cardoso. Então, é aquilo que você falou, quem presta serviço... tem que estar, achei fantástico que você falou, tem que estar voltado para a solução. E eu tive uma discussão recentemente lá, que às vezes, isso a gente não faz, isso a gente não vai fazer com o meu marido, com outro sócio. Eu falei, tudo bem, mas eu preciso, no mínimo, falar para o cliente, eu não atendo, mas eu tenho 5 indicações. Busquem a indicação. Bem chato. Mas assim, porque ele tá com a gente na assessoria, na comunicação, esperando algo. Eles querem isso da gente. É isso que os autores também esperam. Então foi isso. Eu fui fazendo os vídeos, fui falando, foi aparecendo. E eles começaram a me ouvir. E é claro que essa exposição na rede social, no começo, ela é bem dolorida, porque você fica, às vezes, preocupada com a curtida, com o seguidor. O que a família vão pensar? Será que as pessoas vão achar que eu estou me exibindo? O que as pessoas do mercado vão pensar? Até você ligar aquilo, né? Até você falar, deixa que diga, que pense, que fale, eu estou focado no meu trabalho. Você demora. Então eu falava assim, você fica falando, eu sou Lilian Cardoso, diretora da agência que mais divulga livros no Brasil. E daí vão pensar assim, né, Paty? Você deve ter pedido pessoas que pensaram, quem é ela para falar? Eu até comecei a me apresentar nos vídeos do YouTube, porque, assim, logo no começo, eu começava falando do assunto. Hoje a gente vai falar disso, daquilo, daquele outro. Aí depois eu pensei assim, peraí, mas o YouTube é tão imenso, as pessoas vão cair no meu canal sem saber nem quem sou eu. E aí eu comecei, já há anos, né? Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. Vira um mantra, né? Você só fala aquilo. E eu percebi que, assim, era difícil para eu falar aquilo, porque é tudo verdade, eu sou autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. Mas você fica naquela, será que vão achar que eu tô esfregando os meus best-sellers na cara da pessoa? Mas a pessoa do outro lado, ela quer saber quem é você. E às depois vezes, de tantos anos de trabalho ainda, né? E às vezes você fica se auto-boicotando, né? Como você falou, é um boicote atrás do outro, né? Porque assim, o que a pessoa quer... As pessoas que estão do outro lado, elas são muito práticas. Elas vão olhar o título que você deu para o teu vídeo, por exemplo, falando agora aqui do YouTube. Elas vão, sei lá, é uma entrevista, com quem que ela vai... As nossas entrevistas são mais conversas do que entrevistas, né? Tem gente que reclama que eu falo muito. Eu sei, gente, eu vou falar menos. Mas olha só, porque a gente está aqui trocando informações. E eu sempre penso assim, o que dessa nossa conversa é interessante para quem está do outro lado, né?
Porque é muito isso que você está falando. Não é só o que eu quero dizer, mas é como eu digo, como eu comunico. Como se conecta com as pessoas. Qual é o lugar onde a gente está? Eu sei que tem gente que grava vídeo do YouTube, bomba, com o celular na mão, numa parede branca, num qualquer lugar e tal. Eu sei que isso funciona, mas a nossa proposta é diferente. Então eu não posso estar aqui despenteada, vestida de qualquer jeito. A gente está falando de conhecimento, por isso que eu gosto de gravar, né, na biblioteca, porque tudo aqui está passando para você desse lado conhecimento. Quer dizer, tem coesão aquilo que a gente está falando. Né? Não é você falar de uma coisa que a pessoa diz, ué, mas essa daí tá falando de cabelo e tá toda despenteada. Exatamente. É isso que você tem que focar no teu negócio. A imagem que você passa, né? A marca pessoal, assim. E eu tive que mudar minha marca pessoal. E até dentro da agência, eu comecei a ficar mais indisponível, vamos dizer assim, Boa. Sabe? Porque era muito assim, o cliente me ligava, tô em Nova York, me ligava às 2 da manhã. Você falou do equilíbrio, né? Que tinha os problemas de saúde. Então, isso também eu comecei a falar para o cliente, eu não vou entrar na tua desorganização. Quem presta serviço tem que cuidar para não entrar na desorganização do cliente. Não é só dizer sim. Exatamente. Criei, o desafio é aprender a dizer não, né? Sem perder o cliente, né? Então, eu comecei a organizar os processos da empresa, você sabe, ferramentas, mailing, coordenadora, processo, organização, é o que precisa. Horário. E não muito assim, estratégia. Às vezes as pessoas ficam, um plano estratégico, daí fica, eu tô até um pavor disso, porque às vezes ficam lá, empresas, né, ficam lá 2, 3 meses planejando como vai ser o site não entra no ar. Depois não funciona Eu sou nada. muito startup, vamos fazendo, vamos olhando. Claro, tem que ter um plano, mas Sim. não ficar naquilo, Preso. sabe, lambendo aquele plano. É. Mas o processo tem que ter, prestadora de serviço tem que ter assim, onde atende, quem que liga, processo. Eu sou muito chato com o processo. Hoje mesmo pedi para entrar no outro grupo do WhatsApp. Mas você quer estar em tudo, não sei o quê, a gente não quer te sobrecarregar. Eu falei, o seguinte, vai me sobrecarregar se eu não estiver acompanhando e não saber como está o processo. Então hoje, até nisso eu aprendi. Antes eu sentava, não falei para vocês, sentei no chão do aeroporto para fazer um texto. Hoje eu ligo e falo assim, olha, teu texto não tá bom, precisa melhorar assim, assim, assim. Vai e volta 3 vezes. Eu sofro, confesso. Porque eu queria sentar e fazer o texto, né? Para sair lá na mídia. Mas senão você não treina teu time. Sim. Então isso é uma dor que eu escuto de muitos empreendedores. Acho que, né, você também deve ter da gente querer sair fazendo tudo. E aí o processo de respirar, meditar e treinar, e treinar, e treinar, e treinar. E também fala isso, né? Que a gente tem que... Como é que fala? Às vezes demorar para contratar, né? No sentido de fazer bastante testes e tal. E quando a pessoa não for boa, aprender a demitir rápido. Eu acho que eu errei muito também por ter demorado para fazer algumas demissões. Eu, nessa fase que eu tive problemas de saúde, problema de equipe, eu ficava, sabe, me desgastando com algumas pessoas que realmente não era... Elas não tinham amor pelo livro, não tinham amor pela empresa. Eu escutei de um empreendedor algo de uma mentoria que eu fiz agora. Ele falou assim, você tem que conversar, isso eu vou fazer, faça também, com todas as pessoas do teu time. E pergunte, o que você... Não só que assim, tem que perguntar certo, né? O que você acha desse serviço que eu faço? O que você acha dos meus cursos? O que você acha dos meus vídeos? O que você acha do meu projeto? E deixa a pessoa falar. Aquele que fala, né? Por exemplo, eu defendo muito o marketing pessoal, a técnica de copyright. Não acredito muito nisso. Se essa pessoa do teu time não acredita em alguma coisa que você estuda, que você aplica, né? A pessoa que trabalha nesse teu restaurante não acredita no menu que o chefe fez, tudo não vai pra frente. Então, eu acho que era isso. Eu não vi essas coisas e eu fui deixando, e quando eu vi, tava uma bola de neve. Então, o empreendedor tem que ficar muito atento, assim, sabe? E você tem que saber, que foi uma coisa que o Reinaldo Domingos falou pra gente num outro episódio aqui, você tem que saber, assim, que o teu negócio, ele tem que dar lucro. Por quê? Você pode ter o melhor negócio do mundo, você pode ter a melhor intenção, você pode ter o melhor produto. Se ele não dá lucro, você vai fechar, não é sustentável, né? Então, tem que dar lucro. E aí, quando você tem alguém no teu time que não veste a camisa, etc e tal, eu vejo muito, principalmente empreendedoras, mulheres, elas ficam assim, não, mas eu não posso mandar fulana embora. Fulana, já tem de tanta gente falando isso. Fulana, ela é muito ruim, ela não sabe fazer o trabalho, ela não aprende, eu já paguei curso, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas assim, ela não caminha, ela não vai pra frente. Eu digo, você não demitiu essa pessoa por quê?
Ah, porque ela tem um filho pequeno, porque... O emocional, né? Eu digo, sim, mas olha só, o filho é dela, você tem que sentar com ela e falar muito seriamente, fulano, olha só, se você não fizer isso, isso e isso, eu vou ser obrigada a te demitir. Nossa, mas eu já fiz isso com ela 5 vezes. E por que você não demite? Ah, porque eu tenho dó do filho dela. Eu digo, mas ela não tá com dó do filho dela. Porque se você deu 5 chances para ela melhorar, para ela mudar, ela não melhora, ela não muda... Então, o que você vai fazer? Você vai carregar ela nas costas? Exatamente. Porque se você mantiver essa pessoa aí, vai atrapalhar as outras, vai atrapalhar a empresa como um todo. Daqui a pouco você fecha e bota todo mundo na rua. E né? assim, a empresa nunca anda no ritmo, eu sempre falo, né? Do mais rápido. É sempre do devagar que a gente tem que estar buscando aquele coleguinha lá, né? Você esqueceu. Eu falo, o lembrete da empresa, né? Mas assim, mas trazendo para a parte da transformação, da parte boa, foi isso, assim, me expor nas redes sociais começou a mostrar mais valor para o meu negócio. E aí foi muito louco, porque a minha rede social cresceu, né, tinha agência e de repente eu passei a agência. E você vê como a imagem... A marca, hoje é a Lilian Cardoso. Aí tem a LC, antes era a LC, não, a Lilian Cardoso da LC. Mudou, sabe? E é legal isso, essa coisa que eu falei que eu me tornei um pouco indisponível, foi para eu poder focar, porque eu estava em tantos processos pequenos que eu não tinha tempo de fazer a empresa crescer. Isso eu já li também em vários livros, né? Porque a gente fica na coisinha que não, no detalhezinho que não gera um faturamento para a empresa. E essa coisa da marca, né, que você falou, que você se inspirou em mim, mas eu não sei se você lembra, mas você foi... Acho que a primeira pessoa que me falou que eu tinha que parar de trabalhar com a marca Bolsa Blindada para trabalhar com a marca Patrícia Lages. É verdade. Então você me falou isso, depois o Samuel Couto da Thomas falou assim, Paty, você não pode ser a mulher da Bolsa, você tem que ser a Patrícia Lages, porque você tem que lançar outros livros com outros títulos. Você não quer ser autora de um livro só, certo? Então você não pode ser a Bolsa Blindada. Acho que começou porque o nome do site era assim, né? Do blog era assim também, né? O nome do blog ainda é Bolsa Blindada, mas se você colocar Patrícia Lages, ele também já entra. cai, ó, tá vendo? Mas eu tenho outros trabalhos, né? Então você vê, você sabia resolver isso para o outro... E não fazia para mim. E não fazia para si, que isso também é bem comum, né, Li? Bem comum, a gente não faz, porque é muito mais fácil, né? Falar do trabalho do outro, né? E hoje a gente está, né, a 1.400 alunos em 2 anos. Uau! Que foi, quando eu lancei o curso, foi no período da pandemia. E o pessoal também, nossa, ela lançou um curso na pandemia. Gente, eu estava estudando 4 anos antes. E quando fui gravar, eu já tinha 1 ano antes o mapa do curso. Já tinha conversado com vários profissionais do Mercado Livre para eles avaliarem. E eu só não gravei antes porque ficava nos processos da agência. Só que quando veio a pandemia, eu parei de viajar para São Paulo. Então começou a me sobrar esse tempo, né? Porque você sabe, né? Viaja, você perde esse tempo de deslocamento, de hotel e tal. E aí eu gravei e foi muito bacana, tá sendo muito interessante. Os meus alunos depois se tornam cliente num processo muito natural. Seus alunos são pessoas que querem lançar livros. No meu curso eles aprendem, aí tem autoconhecimento. Então muita coisa que aconteceu na minha vida e na vida de escritores como você, que você sabe que eu te cito no meu curso, né? Eu falo, o que fazem os mais vendidos, né? Porque eles acham que você se torna um best-seller do dia para noite, né? E tem alguns anos desse dia para noite. Então eu peguei cases, fui estudar, então tem aula com capista, com diagramador, são são 70 horas de curso, 400 páginas de material de apoio, tem cursos de redes sociais, ensina a fazer imagem no Canva. É o curso assim mais completo que vai de autoconhecimento a marketing, né? Mas tem aula falo sobre copyright, sobre escrita, sobre capítulo, tudo que envolve, mas eu fiz algo bem diferente. O que eu quis fazer para o autor? Qual que é a sua missão? Por que você quer escrever um livro? É como para o empreendedor, dá pra gente... É a mesma coisa. Adapte para o teu... né? Por que você quer se tornar um escritor? Quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar? Nossa, com esse módulo, eu recebo um monte de feedback dizendo, nossa, eu acho que eu era de um gênero, agora eu vou para o outro. Porque vai dando aquela, sabe? E ele vai caminhando. Vai pensar... Igual nós falamos na mesa da Bienal, né? Pense no teu público-alvo. Meu, eu adorei quando você falou... Pense no seu público-alvo na hora que você está escrevendo um livro. Então, pense no público-alvo na hora que você está montando um negócio, na hora que você vai pintar a parede do teu estabelecimento. Não é a cor que você gosta, é a cor que o seu cliente vai gostar.
E a cor que representa aquilo que você faz. Ou seja, é um estudo ali, né? Não é à toa. Não é à toa. Então, é mais ou menos isso, assim, a gente, né? Claro, muita coisa para fazer ainda. O curso foi gravado faz 2 anos. Agora, no segundo semestre, vou começar a regravar algumas aulas já, porque muita coisa mudou. Só nessa Bienal, participando da Interlivre, não sei o quê. Isso aqui, né? Agora a gente sabe da febre do TikTok, os livros ali, como assim, né? Os mais vendidos do TikTok. Então, a gente tem que se atualizar. Não é só isso, tá, gente? Mas, enfim, né? Mas tem muita coisa. É tudo muito dinâmico. O LinkedIn, o artigo, o Twitter e tal. Então, essa atualização... E é isso que eu digo, assim, o empreendedor tem que aparecer, tem que fazer vídeo falando da loja, do serviço. E tem que ser o maior fã do negócio. Tem que ser o maior fã. E não achar que uma agência, né, a agência pode te apoiar, mas se você não estiver junto fazendo o teu conteúdo, eu vejo assim, quem tem negócio próprio, que aparece o dono falando, gera uma conexão, assim, sabe? Se você tem muita vergonha e não quer aparecer, busque pelo menos um porta-voz. Não é à toa que as marcas investem tanto com influenciadores. Exatamente. Pessoas acreditam em pessoas, né? Então, por isso que o mundo da publicidade até mudou um pouco, né? Não, mudou muito. E assim, essa coisa de você ser a imagem do seu negócio fala muito. E para isso você tem que ser o fã número 1 do seu negócio. Tem que ser. Né? A gente que tem um negócio, nós enxergamos todos os lados desse negócio, os lados bons, os lados ruins, né, Li? Nossa, A gente enxerga os perrengues e muitas vezes a gente valoriza demais os problemas. A gente encosta ali do lado de uma outra pessoa e começa só a falar dos problemas que tem, etc e tal. Fica nesse modo ali. E acaba que aquilo que você dá muita, né, bola, cresce, né? Aquilo que você alimenta, cresce. Então, quanto mais você fala do problema, maior ele fica. E, de repente, você esquece de ser o maior fã do teu próprio negócio. Então, hoje, quando eu falo de finanças, quando a Lilian fala de livro, você fala, nossa, elas gostam mesmo do que elas fazem. Gostam mesmo, fala de 1 hora sobre isso. Porque é isso, empreendedor. Porque é verdade, gosta, né? É o real. Então, você encosta em qualquer lugar. Por exemplo, eu chego lá na redação do jornal, o pessoal me cumprimenta, né? Fala assim, e aí, Patrícia, tudo bem? Eu digo, tudo bem, e aí, você tá bem? Os boletos estão todos pagos? Já é uma coisa assim, normal que eu falo, Não, né? olha pra ela, já resolveu os boletos, né? Hoje eu cheguei aqui e pensei assim, eu falei pra Paty, eu tava meio estressada, fui no shopping, comprei uma sandália lá. Não, mas foi uma sandália consciente, não foi impulso, né? Não, mas ela tá precisando, Mas assim, é legal isso, né? Que você vê, você tem essa referência, né? Igual olha pra mim, já pensa em marketing, em livro e tal. Mas é isso, né? As pessoas associarem a gente a algo bom, porque marca pessoal é algo legal para compartilhar com vocês. É aquilo que as pessoas falam quando a gente não está presente, né? Exatamente. Então, qual a imagem que você quer passar sua e do seu negócio? Nossa, arrasou. Com essa nós fechamos aqui nosso bate-papo. Eu não gosto de falar que é uma entrevista, porque é mesmo um bate-papo, que eu gosto que você se sinta como se estivesse sentado aqui numa terceira cadeirinha. Tá uma delícia, né? Aqui, hein? Nossa, eu já estava olhando aqui uns livros que eu não pegar já. Olha que tem muita coisa. Tem muita coisa boa aqui. Mas, Li, é sempre um prazer te receber. Muito obrigada. Sempre que você vier a São Paulo. Me achei chiquérrima aqui no teu espaço. Vou mandar para todos os alunos assistirem também. Você é chiquérrima. Muito bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E, Lilian, obrigada muito. Você está na correria aqui em São Paulo. Te agradeço muito por ter vindo. Vou para lá, tem uma agora daqui a pouquinho. Por isso que eu tô com essa cara um pouquinho de cansada, gente, mas eu... Enfim, o importante é o conteúdo. É isso aí. Então a gente espera você no próximo episódio. Beijo. Um beijo. Tchau.